Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, nessa nossa série de breves reflexões no livro de Atos, procurando auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Mas vamos iniciar então orando, suplicando graça ao Senhor por esses momentos em que aqui estaremos. Pai querido, e agora no nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, ó Pai, pela vida do pastor, nosso pastor Carlos, Senhor, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu servo, seu ministério, Senhor, abençoe a sua família, sua esposa, seu filho, seus pais. Pai querido, agora no nome de Jesus eu quero pedir também, Senhor, ó Pai, pela vida dele, Senhor, o estudo que ele vai trazer da tua palavra, que o Senhor, ó Pai, possa usar o teu servo, Senhor, na preparação da tua palavra, da mensagem. Ó Pai, tenha misericórdia do teu servo, ó Pai, usa ele, Senhor, nessa mensagem que ele vai, ó Pai, preparar para, ó Deus, para a igreja, Senhor, que o Senhor use o teu servo, abençoa ele. Ó Pai, toma ele nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, obrigado, minha, por tudo, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tão falho. Dependo, preciso tanto do Senhor, ó Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Use o teu servo, prepara ele sempre, ó Pai, para ele trazer, ó Pai, mensagem maravilhosa que venha edificar a nossa vida, que venha, ó Pai, nos abençoar, Senhor. Use o teu servo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bom, em forma de culto, gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo o Salmo de número 15, que é mais um Salmo de Davi. Salmo que nós temos também trabalhado aqui em sequência. E neste Salmo aqui, que é um Salmo muito pequeno, apenas 5 versículos, Davi, ele tão somente responde a uma pergunta que ele mesmo traz no verso 1, que é a seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Por vezes, nessa nossa correria da vida, inclusive no que diz respeito à nossa vida no Senhor, nós não paramos nunca para refletir sobre o sentido da vida, sobre o sentido de tudo isso, principalmente quanto à questão de salvação. Abrimos mão na nossa vida dos prazeres deste mundo e nos entregamos ao Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Mas você já parou para refletir sobre o significado e o sentido desta salvação? O que é a salvação? Davi, de certa forma, ele responde a esta pergunta dentro da própria pergunta que ele faz no verso 1. De forma figurada, Davi então nos responde que a salvação é habitar no tabernáculo de Deus. A salvação é morar no seu santo monte. Mas aí eu diria o seguinte, acrescentando dentro dessa ideia da pergunta de Davi: mas quem tem direito a esta salvação? Quem viverá de fato esta realidade? E aí então é o que ele vai responder a partir do verso 2. É aquele que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Que possamos nos encontrar aqui nesses versos, nessas virtudes, nestas características que nós encontramos na palavra de Deus, na lei do Senhor e principalmente no caráter de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor um cântico nesse momento, em seguida estaremos orando mais uma vez e aí partindo para a nossa reflexão bíblica. Cantemos ao Senhor. Tua graça nunca tem fim, teu amor
pode falhar. Tua salvação é para sempre. Não mereço, mesmo assim eu sei que Deus graça dá. Eu preciso e desfruto. Ela me surpreendeu e me deixa sem palavras, me faz estremecer, me faz estremecer. Tua graça nunca tem fim. Teu amor não pode falhar. Tua salvação é para sempre. Não mereço, mesmo assim eu sei que sim, eu sei que Deus graça dá. Eu preciso e desfruto. Ela me surpreendeu e me deixa sem palavras. Sei que Deus graça dá. Eu preciso e desfruto. Ela me surpreendeu e me deixa sem palavras, me faz estremecer, me faz estremecer, me faz estremecer, me faz estremecer. Só em ti eu revivi, não sou nada sem ti. Nada bom existe em mim, só tua graça. Só em ti eu revivi, não sou nada sem ti. Nada bom existe em mim, mas só tua graça. Só tua graça. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos a Ti, expressamos, ó Deus, a nossa alegria, a nossa gratidão a Ti, né, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, né, que é infinita sobre nossas vidas. A Tua palavra diz que ela se renova a cada manhã, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo. A Tua presença, ó Deus, que é uma promessa do Senhor, onde o Senhor diz que eis que estarei convosco todos os dias das nossas vidas até a consumação do século, ó Deus. Por isso, ó Pai, nos alegramos, nos regozijamos em Ti, ó Deus, por tudo e por todas as coisas, ó Deus. Neste momento, ó Deus, que vamos ouvir a reflexão da Tua palavra, ó Deus. Momento ímpar nas nossas vidas, ó Deus. Assim nós suplicamos, ó Deus, né, que seja um momento especial, que cada um venha sentir, ó Deus, a Tua presença quando estivermos, ó Deus, assim ouvindo a Tua palavra. Apesar, ó Deus, do momento ele ser curto de reflexão, mas cremos, ó Deus, que pode nos trazer grandes e grandes benefícios, né, para nossas vidas quando estamos atentos à Tua palavra. Assim, ó Deus, suplicamos que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, ó Deus. Não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo, ó Deus, que precisamos ouvir. Usa, ó Deus, o reverendo Carlos, né, para que
ele venha trazer algo ao coração da tua igreja, que possa, assim, ó Deus, nos edificar nossas vidas, venha nos fortalecer a nossa vida, Deus. Obrigado pela vida do teu servo, né, pela sua dedicação, pelo seu empenho diante de toda essa dificuldade. Mas o Senhor tem usado o teu servo para, assim, ó Deus, trazer a tua palavra ao coração da tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecendo aí aos nossos presbíteros a participação aqui com as suas orações. E agora sim, partindo para a nossa reflexão bíblica. Sim, nossa última reflexão. Nós finalizamos o capítulo 6, que é o menor capítulo do livro de Atos, com apenas 15 versículos. Chegamos hoje ao maior dos capítulos do livro de Atos, que é o capítulo 7, que contém 60 versículos, e aonde eu quero propor aqui um grande desafio, que nós vamos trabalhar todo o capítulo 7, esses 60 versículos, nesta nossa breve reflexão. Obviamente que nós não nos ateremos a cada apontamento aqui desse texto. E o tamanho deste capítulo 7 aqui de Atos se dá pelo fato de que Estevão apresenta aqui toda a sua resposta, a sua defesa às falsas acusações que são levantadas contra ele aqui ao longo dos versos de 2 até o verso 53. Mas vamos lá. Qual é a síntese deste discurso, desta defesa de Estevão? Bom, exatamente como fora dito sobre Estevão no verso 10 do capítulo anterior, o capítulo 6, de que ninguém podia resistir à sabedoria de Estevão, esta sabedoria é exaltada dentro desta sua defesa. Mas a primeira coisa que nós não podemos aqui nos esquecer é quanto a quem eram os seus inquiridores. Ele estava diante de quem nesse tribunal? Estevão não está respondendo a juízes incrédulos deste mundo, mas ele está respondendo a religiosos de quem se esperava a fé na palavra de Deus. É por isso que Estevão, ele faz aqui, na sua defesa, uma detalhada apresentação da história do povo de Deus, começando imediatamente por Abraão, já no verso 2, passando então pela promessa que Deus fez a Abraão, incluindo ali, nesta história detalhada, a história de Jacó e de Isaac, lá no verso 8, a história de José vendido por seus irmãos no Egito, a partir do verso 9, e assim chegando até a história de Moisés, a partir do verso 20, passando, obviamente, pela marcante promessa dada a Moisés por Deus, conforme o verso 37, que diz: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás, fazendo aqui menção a Deuteronômio capítulo 18, verso 15. E é aqui, mediante a exortação, a obediência, ao dar ouvidos à voz de Deus por meio da Escritura, que Estevão, então, ele foca a sua defesa, obviamente não deixando de anunciar aqui a promessa do Messias, que se cumprirá, obviamente, na pessoa de Cristo Jesus, a quem este mesmo tribunal havia condenado anteriormente e a quem Estevão estava, neste momento, respondendo por conta da fé neste Jesus Cristo. O intuito de Estevão era demonstrar aos sacerdotes que, assim como o povo no passado fechou os seus ouvidos à voz de Deus, entregando-se até mesmo a devoção a um bezerro de ouro, inacreditável isso, né? Que audácia, que falta de fé, quanta ignorância, quanta meninice. Semelhantemente, os sacerdotes estavam se recusando a se sujeitar à autoridade da Escritura, que revelava a vontade de Deus na pessoa de Cristo. Por isso ele faz um histórico detalhado daquilo que nós temos no Antigo Testamento. Por isso, então, a dura fala de Estevão para estes sacerdotes no verso 51, em que nós vamos fazer aqui, inclusive, uma breve análise. Então ele diz assim aos sacerdotes: homens de dura cerviz, ou seja, incapazes de se reclinar e de reverenciar a Cristo como Messias, como Salvador, como Senhor,
segundo a Escritura. Então vamos lá. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Essa expressão, irmãos, causa um embaraço nos sacerdotes. Porque eles poderiam, a ideia é esta, eles poderiam até ser circuncidados na carne, mas não pertenciam ao povo espiritual de Deus, uma vez que eles rejeitavam a própria autoridade da Escritura. O apóstolo Paulo já falava sobre isso em Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Em outras palavras, para nós hoje, por exemplo, nem todos os que têm os seus nomes escritos aí no hall de membros de suas igrejas são de fato crentes em Cristo Jesus. Se rejeitam a palavra, se rejeitam a autoridade da Escritura. Vamos lá. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ou seja, foi assim quando eles rejeitaram a lei de Moisés no passado, estava sendo assim nesse instante ao rejeitarem a promessa de Cristo, a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, a quem Estevão pregava. E aí eu pergunto, e hoje? Será que temos de alguma forma resistido ao Espírito Santo de Deus, seguindo essa regra tão terrível aqui para estes sacerdotes? Portanto, meus irmãos, que não sejamos encontrados ignorando os sinais dos tempos que hoje se vê, por exemplo, e que não sejamos encontrados também brincando de ser crentes ao rejeitarmos as doutrinas bíblicas e substituí-las pelo pensamento comum deste mundo. E aí então Estevão é ainda mais duro ao dizer assim no verso 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, Jesus, o Messias, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Veja que o discurso de Estevão ele é finalizado de forma semelhante aos dois grandes discursos de Pedro, que nós já analisamos aqui em nossas reflexões anteriores, em que Pedro anuncia e denuncia, você deve se lembrar. Anuncia que o Messias de fato era o Cristo, profetizado na história, encarnado na pessoa de Jesus, mas que também denuncia o terrível pecado daqueles que assassinaram o Cristo, rejeitando a autoridade das Escrituras, descrendo das promessas de Deus. Mas então, como respondeu a liderança religiosa a uma completa exposição do Evangelho, poderíamos assim dizer, feita aqui por Estevão em sua defesa? Verdadeiramente eles se arrependeram de seus pecados, vestindo-se de pano de saco e cinza? Foi isso que eles fizeram? Segundo o verso 54, ouvindo eles isto, uma exposição completa, serena do Evangelho feita por Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Meus irmãos, nós estamos aqui no momento em que a vida de Estevão está aqui a poucos minutos de ser despedaçadas por aqueles que deveriam zelar pela palavra de Deus, mas que se colocavam aqui como terríveis adversários do Evangelho. Veja os versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Queridos irmãos, Estevão recebe nesse instante aqui a revelação plena, através de uma visão sobrenatural, daquilo que os propósitos eternos de Deus assim convergiam. Então, que visão que ele tem? De que o Filho de Deus veio ao mundo, é o resultado dessa visão, de que o Filho de Deus veio ao mundo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz João, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e, assunto ao céu, subindo ao céu, permanece à destra do Pai. Então, Estevão viu aquilo que é. Aqui nesta visão está a verdade do Evangelho, os propósitos eternos de Deus se cumprindo cabalmente.
E aí esta visão e o seu significado, que nos alimenta a esperança, que nos faz regozijar no meio da igreja, como na profecia de Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que alegria, irmãos! Nos alegramos sobremaneira, sim, porque ele ressuscitou e está à destra do Pai, assim como ele havia prometido. E sendo assim, se ele prometer a tais coisas e assim cumpriu, isso significa para nós que ele sempre haverá de cumprir. Haverá de cumprir, então, tanto mais as demais promessas, como a de que ele voltará para buscar a sua igreja. Estamos certos destas coisas, absolutamente certos destas coisas. Portanto, esta visão, que deve nos gerar tanta alegria, vejam como os sacerdotes reagiram ao ouvirem os relatos desta visão por Estevão. Está lá nos versos 57 e 58. Eles taparam os ouvidos e unânimes se lançaram contra ele e, jogando fora da cidade, o apedrejaram. Eles taparam os ouvidos aqui, significando nesta figura uma recusa de ouvir a voz de Deus, de ouvir a verdade do Evangelho, naquela visão celestial que fora dada a Estevão. Esta cena aqui, ela se vê facilmente também nos dias de hoje, quando este mundo tem recusado a ouvir a voz do Evangelho, procurando sempre secularizar, ridicularizar e rejeitar mesmo a verdade que os haveria de libertar. Este é o retrato daquele que veio para os seus e que os seus não receberam. Nós conhecemos muito bem isso. Se fizeram isso com Cristo, quanto mais a sua igreja. E assim, diante de uma realidade como esta, vista no passado, mas também muito presente nos dias de hoje, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer diante de tamanha perseguição e rejeição ao Evangelho e à igreja? Que tal se nós, vamos colocar aqui como uma opção, que tal se nós orarmos suplicando a Deus que caia fogo do céu sobre a cabeça de cada um que rejeita a verdade do Evangelho? O que você acha desta opção? Bom, vamos aqui ao exemplo que nós temos de Estevão. Enquanto Estevão era terrivelmente apedrejado, e apedrejado até a morte, nós sabemos disso. Veja o que nós lemos no verso 60, o último verso do capítulo 7. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E aí, com estas palavras, adormeceu, morreu, veio a falecer com essa violência terrível sobre a sua vida. Esta oração de Estevão, à beira da morte, ela nos lembra certamente a oração do próprio Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, orando por aqueles que debochavam dele, que debochavam da sua divindade. Devemos orar pelos perseguidores do Evangelho, a fim de que seus pecados sejam perdoados, como na oração de Cristo e de Estevão. Mas aí eu pergunto, como que os pecados destes que hoje rejeitam o Evangelho serão perdoados? Isso é possível? Sim. À medida que eles sejam convencidos pela pregação do Evangelho, que também não deve faltar nunca em nossos lábios, porque aqueles que hoje perseguem o Evangelho, quem sabe podem vir a se tornar nossos irmãos, contribuindo inclusive com a proclamação do Evangelho. Será que nós temos exemplo acerca disso? Temos exemplo acerca do próprio Paulo, que é mencionado pela primeira vez no livro de Atos, aqui no verso 58, quando as roupas daqueles que executaram este apedrejamento foram lançados aos pés do jovem Saulo, que se tornará lá na frente o maior dos mensageiros de sua época. Para Agostinho, inclusive, acerca disso, ele diz: se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria tido Paulo. Mas para nós encerrarmos aqui a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar os irmãos para rapidamente atentarmos aqui para um detalhe nesta visão de Estevão. Há uma pequena diferença na visão de Estevão acerca da posição em que Jesus se encontra junto ao Pai, com relação a outros diversos textos que afirmam que o Filho do Homem está assentado
à destra de Deus. Veja que na visão de Estevão, a posição de Cristo é diferente. Ele não está sentado, mas ele está de pé. Está lá no verso 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que significaria isso, né? Por que essa mudança, né, nesta visão de Estevão? Vários pensadores entendem que Jesus estaria em pé nesta visão tão somente para receber nos céus o seu servo fiel, Estevão. Isso é muito significativo para nós, meus irmãos, nos demonstrando o resultado de nossa esperança. Seremos de fato recebidos por Cristo na glória do Pai e assim vivermos com Ele por toda a eternidade. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.